hidróxido de alumínio, AlOH3, mais metano, mais CH4. Obviamente a reação não está balanceada, né? Porque a gente tem de um lado 3 carbonos e de outro só um. Então a gente precisa fazer, a princípio, o balanceamento. Aqui são 4 alumínios, aqui só tem um. Então jogo um 4 aqui, multiplico aqui, multiplica aqui, multiplica aqui e aqui. Carbono são 3, jogo um 3 aqui, multiplica aqui e multiplica aqui. Por fim, a gente tem 12 oxigênios, né? Então aqui tem que ser 12 também. Vamos multiplicar esse e esse. E a gente fica com 12 hidrogênios e 12 hidrogênios, dá 24. Dá certinho. Então, o balanceamento é 1, 12, 4, 3. 1 para 12, para 4, para 3. Certo? E a questão pergunta: nesse processo reacional foram utilizados 125 gramas de carbeto de alumínio, que é esse reagente aqui, Al4C3. E foram obtidos 35 gramas de gás metano, que é o CH4. Qual será aproximadamente o rendimento percentual do gás metano obtido? Então, a primeira coisa que a gente faz é achar a massa de cada um e ver a reação em 100%, trabalhar com o que foi dado para depois descobrir o percentual. Já sabemos que não é 100%, né? A massa do L4C3 não tem aqui na questão, mas eu olho aqui a massa do alumínio. Se eu não me engano, a massa do alumínio é 27 e do carbono é 12. 27. 27 vezes 4, 108. Vou anotar aqui do ladinho, certo? 108 mais 12 vezes 3, mais 36. Então, 1 mol desse rapaz aqui dá um total de 144. 144 gramas reagem e formam 3 vezes 1 mol de CH4. Carbono 12, hidrogênio 1, 12 mais 4 dá 16, 16 vezes 3 dá 48. Esse vídeo é 48? Esse vídeo é 48. Então a gente sai de 144 e produz 48. E a questão fala que foi usado 125 e foi produzido 35. E a pergunta de rendimento. Quando você pega uma questão de rendimento, nunca use direto a massa do produto. Use a massa do reagente e estipule quanto seria para 100%. Depois você compara. Então, fazendo isso, a gente tem a produção de X gramas de metano. X é igual a 125 vezes 48, dividido por 144. Aquela velha questão que o trabalho está no cálculo dos números quebrados, né? E aí fica 125 vezes 48, dá 6.000, dividido por 144, que dá 41,6 gramas. Esse 41,6 gramas, ele está para uma reação com 100% de rendimento. Só que a questão informa que não foi obtido 41, foi obtido 35 gramas. Então, numa segunda situação, a gente coloca 41,6 gramas está para 100% e 35 está para X%. Está para Y, tá? Se a gente for olhar, 4,1 é 10%.
Olha as contas que é melhor. Y é igual a 35 dividido por 41,6 vezes 100%. Y é igual a base de 80% aí, gente. Dividido por 41,6. 84,3%. E a gente cai no conceito que a reação teve um rendimento próximo de 85%. Resposta certa, letra D, que é 83,9, né? Letra D. De dado, ó. Tranquilo? Bora pra frente, né? Vamos aqui com Fagner. Bora de questão 2, né? Questão 2 fala o seguinte. Na tabela são apresentadas informações sobre a mistura gasosa presente na atmosfera em duas diferentes altitudes. Na troposfera, que é mais próxima da crosta terrestre, e na mesosfera, que fica acima de 50 quilômetros da crosta. A gente tem densidade do ar, na primeira, na troposfera é 1, na mesosfera é 7 vezes 10 a menos 6. Temperatura na troposfera é 17, na mesosfera é X. A pressão na troposfera é 1 e a pressão na mesosfera é 4,410 a menos 6. Constando que a massa molar do ar em toda a atmosfera é aproximadamente constante, 29 gramas por mol, o valor da temperatura na mesosfera representado na tabela pela letra X é de quanto? Fé em Deus. Fez. Essa questão 2. Ah, tá bom. Então eu tenho aqui, ó, na troposfera, a gente tem temperatura igual a 17 graus Celsius e uma pressão equivalente a 1 atm. Na mesosfera, a gente tem uma temperatura X e uma pressão de 4,2 vezes 10 a menos 6 atm, tá? Temos uma densidade diferente, obviamente, né? Porque a gente tem menos partículas na mesosfera que na troposfera. Por isso que a pressão é um pouco menor. Mas, enfim, a questão fala que a massa molar das duas condições é aproximadamente a mesma, 29 gramas por mol. Eu posso dizer que o volume é o mesmo nas duas regiões. O volume importa para a gente aqui, na troposfera e na mesosfera. A questão não fala de volume, né? Fala de densidade. Densidade é o quê? Massa sobre volume. Relaxa, pô. Tá de boa. Se a densidade dos dois é diferente, ou a massa dos dois é diferente, ou o volume é diferente. Eu posso pensar o seguinte: eu tenho menos material para o mesmo volume, ou eu tenho um volume muito maior para a mesma quantidade de material. Na minha perspectiva, eu creio que na mesosfera você tem menos partículas de gás para o mesmo volume que você tem na troposfera, certo? Então a diferença da densidade é por conta disso daqui, na, nas duas regiões. A massa de material gasoso que você tem, e não o volume da área, certo? Como a massa molar é basicamente a mesma, o que a gente faz aqui para saber a temperatura?
que eu faço aqui para saber a temperatura? Ó, porque se a gente pegar aquela equação geral dos gases, ó. Você pegou a equação geral dos gases, né? Vamos aqui. Pe- Olha, rapaz, meu aluno. Pressão sobre o volume é igual ao número de mol vezes R vezes T. Só que esse N é a massa sobre a massa molar, vezes R vezes T, certo? Se você fizer um engebramento aqui, pode ficar assim, ó. P vezes a massa molecular é igual massa sobre o volume vezes R vezes T. A massa sobre o volume a gente pode admitir que é quem? Densidade, certo? Vou apagar aqui para a gente poder continuar trabalhando aqui, essa bagaça. Só que a massa molecular não é constante, porque a questão forma que a massa molecular é aproximadamente 29 para toda a amostra de ar. A constante universal dos gases também não é constante? Só vai mudar quem? Pressão, densidade e a temperatura. Então você pode meter o que aí? De boinha. Pode reorganizar a parte constante de um lado e a parte não constante do outro lado, né? Ficaria assim, ó. Se o R vier dividindo, fica assim, ó. MM sobre R é igual massa sobre volume vezes a temperatura dividido pela pressão. Concordam comigo? Se eu digo que na troposfera MM sobre R é a mesma para a mesosfera, eu posso igualar duas equações em dois estados diferentes. Concordam comigo? Fica assim, ó. Fica, fica M sobre V vezes a temperatura sobre a pressão da troposfera é igual M sobre V vezes a temperatura dividido pela pressão da mesosfera. Troposfera, mesosfera, certo? Isso daqui é a densidade, que para a troposfera, a densidade é de 1. Para a mesosfera, a densidade é de... Beleza, menos 6. Então pode dizer que aqui é 1, vezes a temperatura que é 17. Eu uso Celsius? Não, eu uso Kelvin, porque a constante está em Kelvin. Então, está em Celsius, aí depois a gente transforma, beleza? Então, 273 mais 17 dá 290, né? 290 sobre a pressão, que também é 1. Isso aqui é igual à densidade do cidadão aqui, 7 vezes 10 a menos 6, vezes a temperatura que a gente não sabe, pela pressão, 4,2 vezes 10 a menos 6. 10 a menos 6 corta com 10 a menos 6, né? Fazendo isso aqui vai ficar 290 igual 7 dividido por 4,2 vezes a temperatura em Kelvin. Temperatura equivalente 290 dividido por 7 vezes 4,2. Quanto é que dá aí? Alguém que tem calculadora? Aí depois a gente só transforma para Celsius. Pode. Que dá 0. Isso. E 29 vezes 3, né? Não é não? Dá 0,3? 0,6, né? 174 Kelvin, né? Só uma questão que é em Celsius. Temperatura em Celsius é igual
174 menos 273. Isso aqui dá quanto? Show de bola. Provando por que que na mesosfera é muito frio, né? Porque eu tenho uma condição de ter uma baixíssima pressão e uma baixíssima densidade atmosférica. Logo, a temperatura também despenca. Né? Por que eu já lei? Porque eu estou trabalhando com condição onde é como se a minha amostra gasosa sofresse uma transformação gasosa, saindo de um ambiente para outro. Eu poderia muito bem ter achado, sabe o que aqui? Desse lado, eu podia ter achado a constante. Não, a constante não, eu podia ter achado quem? O volume. Podia. Porque assim, ou então, podia assim, isso aqui eu tenho, isso aqui eu tenho, isso aqui eu tenho, isso aqui eu tenho, certo? Eu ia achar quem? Isso, né? Eu também tenho. Mas eu podia ter achado, essa relação já existia, eu podia ter achado o número de mol. E aí seria difícil trabalhar com o número de mol porque eu não saberia o volume lá do outro lado, o volume que eu estou trabalhando. E aí eu prefiro igualar, porque igualando eu tenho a relação de como o gás se comporta nessa condição atmosférica e nessa condição atmosférica. É, como se eu variasse só só as unidades, as grandezas, e aí eu vou ver se eu vario essa para mais, essa vai para mais ou vai para menos. Porque a temperatura que ela caiu, né? Em relação ao que ela estava trabalhando aqui, ó. 17. Aqui ela está menos 99. Pronto. Porque, desmembrando a equação geral, no Clapeyron, perdão, eu vou ter m sobre mm. Esse m, normalmente, ele é o quê? É a massa do material que está disperso, do gás. E esse V é o volume que o gás ocupa. Quando a gente joga para a densidade não é esse M sobre V, originalmente. Porque a densidade é a massa do corpo pelo volume do corpo. Só que quando a gente está trabalhando para gases, o que não tem gás é vácuo. E o que é vácuo não tem massa. Então, posso dizer que a amostra de ar, tudo aquilo, a massa é do gás. Não tem mais nada ali. E o volume é do próprio gás. Entendeu? Então, eu consigo dizer que essa densidade para um gás é igual a isso daqui. Agora, não seria para um líquido, por exemplo. Porque o líquido, isso daqui é do soluto. Não é do soluto solvente, diferente daqui, ó. E quando eu olho densidade, essa massa é do soluto e do solvente. Mas como na atmosfera eu estou trabalhando todo mundo como sendo partícula solúvel, não estou trabalhando como nenhum solvente, né? Então, admitir para tudo. Perfeito. Para poder igualar os dois lados. Né? Tranquilo? Essa era uma questão que eu não sabia fazer, até agora. Mas Deus é bom. Desenrola aqui, patrão. Ei, patrão. Desenrola aí. Tu lembra, deixa de papo. Eita, a maquininha tá lá na cabine 2, viu? Questão 3. Bora. Eu fiquei nessa condição de usar. Eu só não fiquei tão afim de usar assim, porque a questão trazia densidade. E aí eu imaginei que ela vinha trazer esse mote de colocar M sobre V. Ia dar certo do mesmo jeito. Uhum. Era. Sim, sim. O que me deixou mais confortável para fazer assim e não fazer direto assim, nessa questão, é que a questão fala que a massa molar da amostra gasosa é a mesma para todos os ambientes. Mas se não, teria, se fosse diferente, aí precisaria ter feito um trabalhinho mais específico aqui. Talvez.
isso daqui não fosse constante, só fosse constante o R, aí ficaria uma equação com outra unidade para cá. Poderia, porque a constante para os gases é independente do local. Ela é uma constante, né? Então, o banco de gases é aquela constante ali, certo? Mas pode sim, pode fazer sim. É só que eu achei mais tranquilo fazer assim. Já que eu não sabia fazer, eu achei mais fácil fazer assim. Entendeu? Pode. Questão de te dar esse conforto para você fazer. Vou apagar aqui, tá? Eu acho que essa 3 eu sei fazer. Aqui a resposta da letra da 2 é a letra B de bola, né? Questão 3. O bromato de potássio é um sal utilizado em pães para o fortalecimento das cadeias do glúten, proporcionando retenção de gases, umidade e melhor textura para pães de tipo francês. Se utilizado em excesso, pode ser nocivo à saúde humana. A sua produção envolve a reação entre um ácido e uma base. Quais são o ácido e a base realmente aplicados na produção do bromato de potássio? Eita, essa respiradinha já entregou tudo, viu? Bromato de potássio. A gente sabe que tem que ter potássio, né? No ácido ou na base? Na base. Então, se o bromato de potássio. É, eu contava com isso. Eu contava com esse esquecimento coletivo para chegar nessa questão. Isso. Isso. É o bico de pato. É, Pivete. Né? É, certo. Uhum. É. Porque o bromato de potássio, o nome é ao contrário da ordem que os elementos aparecem, né? O nome te dá sempre da direita para a esquerda. Então, bromato é porque o bromo é o ânion e de potássio, o potássio é o cátion. Então, é K alguma coisa, né? Então, como é o ácido brômico, sempre que acaba em ico, normalmente o nosso elemento central ou é mais 5 ou é mais 6. O bromo é de qual família? Família dos. Não, o bromo não. O bromo é do mais lá da direita. Não, mais lá da direita. É o da 7A, que é é o fluocloro, bromo, iodo e astato, certo? O bromo, se ele é da família 7A, ele tem que ter NOx ímpares, porque a família é ímpar. Então, o ácido brômico, o bromo vai ter NOx mais 5. Então, você faz aquela velha brincadeira. HBrO, certo? Se for só um O, o bromo vai ter NOx mais um, né? Porque o hidrogênio já tem NOx mais um e o oxigênio menos dois. Então eu tenho que ter um somatório aqui entre hidrogênios e oxigênios que dê 5, né? Então o oxigênio tem que ser 3 oxigênios para dar menos 6, com um hidrogênio sobrar menos 5 e o bromo ser mais 5.
Então é HBrO3 para o bromo ser mais 5. Não, você é a mais. Você é a mais. Certo? Pronto. Ácido carbônico, H2CO3. E o ácido brômico. Brômico não, bórico. H3BO3. São os dois, a princípio, que não entram na regra do mais 5 e do mais 6. O carbono do ácido carbônico é mais 4 e o boro do ácido bórico é mais 3. Tá? Pois é isso. Repito, senhora. Foi perguntado qual ácido ou quais não entram nessa tabelinha do mais 5 e do mais 6 para acabar com o ícaro. Só o ácido carbônico e o ácido bórico. O carbono no ácido carbônico é mais 4 e o boro no ácido bórico é mais 3. Ambos eram para ser boroso. Boroso não, acabar em oso. Carbonoso e boroso. Como só tem um ácido para o carbono e só um ácido para o boro, resolveram deixar carbônico e bórico. Né? Então a resposta certa é a letra C de coração, né? Não, isso daqui eu sabia fazer de boa. Isso daqui eu tava só contando que vocês não iam lembrar a nomenclatura. Essa quarta também, eu tô lembrando, tô esperando que vocês esqueçam o NOx, para poder fazer alguma coisa, porque senão, de boa, tudo bem. Vocês ouviram aí o ácido bórico? No ano aqui, o negócio aqui tá valente, viu? Vou botar até um mês para dentro para dizer assim, calma, jovem, calma, o bichinho tá criando vida. Questão de número 04. Questão que fala de pilha, mas fala muito mais da parte de inox do que de pilha propriamente dita, né? Tem uma parada que vai falar besteira aí, né? Fala assim, a reação que ocorre na bateria lítio-iodo é representada pela equação seguinte. Dois lítios reagem com a molécula de H2, formando iodeto de lítio. 2LI. Analisando a reação redox acima, é correto afirmar que, bora lá, devagarzinho, quem sofreu oxidação aí? Saiu de 0 para mais um. E o iodo saiu também de 0 menos um. Ali 0, ali mais um elétron. E 2 mais 2 elétrons, 2 e menos. A letra já está errada, né, galerinha? O lítio metálico sofreu foi oxidação. O lítio metálico sofreu oxidação e não redução. Letra B. 1 mol de lítio metálico libera 1 mol de elétrons. Certo, né? Tranquilinho. O número de oxidação do iodo no I2 é menos 1. Não, não é. É 0, né? O NOx de 2 para menos 1 varia de 0 para mais 1. Não. O I2 é agente redutor. Não, o I2 é agente oxidante do lítio, né? Resposta certa, letra B de bola. Hum? Explicar o... Uhum. Explicar o que você já sabe. É muito fácil. Muito fácil. Questão 5 é boa, hein? Termoquímica. Ai. A água da chuva pode adquirir acidez elevada devido à presença de gases poluentes na atmosfera.
São quais esses gases, hein? Que eu não me lembro. Quais são os gases que deixam a chuva ácida, hein? Já começou toda a cagada já. Gás carbônico. Tem mais dois, vai. Esse o quê? Tem outro também. Mas vai dar o SO3 depois. Uhum. Na dúvida, lembra que é alguma coisa O2. Pronto. O CO2 só dá uma terminada aqui, certo? Vira H2CO3. O SO2, ele vai virar SO3. E aí ele vai virar H2SO4. E o NO2 vai virar HNO3, certo? Desses daí, meu Deus, cuidado porque a questão não fala disso. Não é o tema central. Mas a gente tem o CO, o NO e o N2O, que são neutros e não reagem com ninguém, só com o oxigênio, não reagem com água para formar ácidos. CO, NO e o N2O, certo? Só vão reagir com oxigênio para virar CO2 e NO2, certo? Mas não volta, não vira chuvaço não, tá bom? Vamos lá. Devido à presença de gases poluentes da atmosfera, como o nosso nitrogênio, NO, se comporta como ácido nitroso após a série de reações representadas na equação a seguir. Então, NO reage com O2, forma NO2. O NO2 reage com outra NO, forma N2O3. E reage com a água e forma HNO2, ácido nitroso. Considere os dados de entalpia padrão de formação: NO, água e HNO2. A entalpia da reação global no processo de formação de 2 mol de ácido nitroso a partir de 2 mol de monóxido de nitrogênio é de quanto? Isso aqui nada mais nada menos é do que o quê? Lei de Hess, né? Ou não, né? Não sei. Vou botar aqui 2NO mais O2, tirando 2NO2, NO2 mais NO, entendeu? Vamos lá. A questão que a gente saia do NO para o HNO2, não é isso? Vamos aqui. Se aqui tem dois NO formando dois NO2, eu tenho que ter dois NO2 aqui. Confere? 2. Aqui eu multiplico por 2, aqui eu multiplico por 2. Se eu tenho esse rapaz aqui eu também teria que ter 2. 2. E aqui eu teria 4. Aí eu cancelo NO2 com NO2. Esse boy aqui com esse boy aqui. Com esse, e agora a gente só faz o quê? Soma tudo. 2NO com 2NO dá 4NO. Mais ganha 2. Então a questão que a gente sai de quê? De 2 mol desse para 2 mol desse, né? É, questão que pediu. Questão que pediu. Então o que a gente faz? Bota lá.
2NO, mais meio de O2, mais água, 2HNO2. Quando a questão te dá entalpia de formação, é basicamente só colocar nos lugares e depois fazer ΔH é final menos inicial, produto menos reagente. Quanto que é do NO? 180. Não coloca o sinal, tá? Porque tá em módulo. Quanto é que é do O2? Substância simples é zero. Da água é quanto? 286, né? E do HNO2? 240. Não, deixa aqui dentro 40. Aí a gente mede ΔH, somatório da entalpia dos produtos, menos somatório da entalpia dos reagentes. ΔH equivale 240 menos 180 mais 286. ΔH igual a quanto? Menos o quê? 46, 226, né? Deve ser quilojoule a unidade, não olha. Não? Faz aí então. Também acho que é. Uhum. Ah, tá negativo, né? Caso do menos 120. Menos, né? Menos 706. Processo extremamente exotérmico. Tá bom? Se você soubesse essa reação aqui, não precisava. Se você soubesse essa reação, não precisava. É, porque é zero, né? Pois é. A questão também não te traz do NO, ou do NO não, do NO2. Se ela colocasse na tabela, talvez ficasse mais confuso. E aí você precisaria realmente chegar aqui para dizer, pronto, é isso aqui. Mas como a questão só te dá desses três, fica meio na cara, que é para usar só com esses três, né? Mas eu faço assim para ficar bem explicadinho. Mas você chegou na resposta, assim, pô. Uhum. Isso, beleza? Pois é, eu achei que tivesse modo, mas aqui a questão tinha colocado um valor negativo. Eu usei negativo, acho que não deu. Pois é, porque normalmente ela dá o quê? A entalpia da substância e você só coloca. Mas quando já deu com o sinal, então você só segue. É, não seria. E na de ligação tem que vir em módulo. Hum. A resposta é qual? Ah, pois é. Tá fazendo com 4 ou com 1? Pois é. Aí tá dando o dobro, né? É, pô, mas é isso mesmo. Pelo menos não tem a resposta. 1.400 de porrada. Se tivesse, né? Ó, vai dar 7 horas daqui a pouco. Eu vou fazer mais uma. Eu vou dar uma pausazinha. Vai ter. Aí quem quiser vir, vem, né? Também. Também. Se eu tiver energia, eu vou pedir a Deus. Obrigado. Você é o próprio Super Saiyajin mandando um Goku pra mim. Fazer a sexta, tá?
Aí depois eu dou uma pausa e a gente continua. Questão 06. Sobre condições normais de temperatura e pressão e condições apropriadas, em 25 segundos, essa questão aqui, eu peço perdão a vocês, é a questão de energia, de velocidade de reação, de cinética química. E é só o próximo conteúdo, tá? Em agosto. Vai, mete o louco, mete. Deixa eu só botar a reação para ajudar vocês, talvez seja preciso. Deixar vocês brincarem nessa daí. Aí a gente dá uma pausa. Ai. Orientamento. Ok? Pronto. Não, dependendo do que vier, sabe. Vou sim. Ela desconfiou dos meus 15 anos como goleiro de futsal, mas foi bem. Isso aí não fiz ainda. Então aí veio, qual que veio, ó. Deus é bom, gente. Deus é bom, cara, Deus é justo. No final da aula eu te devolvo. Joga. Eu pego com a mão. É o pedágio, né? É a taxa de importação. Vamos lá. Ó, vocês vão ver mais na frente que a velocidade de cada participante da reação é proporcional com a quantidade do balanceamento. Então, aqui é 1, aqui é 3 e aqui é 2. Ou seja, a velocidade desse é o dobro da velocidade desse, certo? Então, se eu digo que esse é consumido 1 mol por hora, se esse é formado 1 mol por hora, esse aqui é consumido meio mol por hora, tá bom? Que é proporcional ao balanceamento. A questão fala que foi o quê? Uhum. Tipo, assim, ó. É consumido 2 mol por hora, beleza? A proporção não é 1 para 2, então eu falo que esse aqui é formado 4 mol por hora. É formado o dobro da velocidade. É o balanceamento, mas o balanceamento vai reger as velocidades de cada um, certo? É proporcional com o balanceamento. Aí a questão não fala que cadê? 25 segundos é formado 1.120 ml de amônia. Então, em 25 segundos, é consumido
A metade disso. Se é 1.120, é 560 ml do N2. Então a questão está em mol, né? Por segundo. N2, a gente sabe que 1 mol do N2 ocupa quantos litros? X vão ocupar 0,56 litros. Quanto que é X? Uhum. 0,025 mol. A velocidade média, ela é dada em número de mol por tempo em segundo. Número de mol, 0,025 pelo tempo, 25. Vai dar quanto? 0,01, né? 001? Beleza. Mas a gente vai ver isso em agosto, tá? Bem direitinho e bem com calma. A velocidade média de cada participante, a velocidade média da reação e a velocidade instantânea da reação. Essa velocidade a gente vai ver, tá? É bem de boa, bem tranquilo. 7 volta, tá? Aí faz mais algumas. Obrigado por até agora. É os boot, mano, é os boot. Tinha, tipo, eu recebia mensagem de boot, tipo, passando por gente, né? Tá ligado? E aí a pessoa com português, aí todo do Google Tradutor, eu ficava, dá teus papos logo, otário. Aí tipo, a pessoa não entendia, eu já sabia o que era. Tipo, uns indianos, nada a ver, mano. Bora lá fazer a questão 7. Questão 7, ó. No estudo dos gases ideais, a expressão PV/nRT denomina a equação de Clapeyron, relaciona a pressão de determinado gás, o seu número de mols, a temperatura absoluta em que se encontra o volume do recipiente que o contém. Então, a questão está falando isso daqui, né? PV, N, R, T. Ok. De acordo com as relações entre as grandezas representadas na expressão, é correto afirmar que, letra A, nas transformações em que o volume e a pressão são grandezas diretamente proporcionais. Quando o volume aumenta, a pressão também aumenta. Tá certo ou tá errado isso? Errado. Volume e pressão são inversamente proporcionais, né? É aquela equação assim: P1, V1 igual a P2, V2. À medida que um aumenta, o outro tem que diminuir, né? A câmera, né? Aí, como é que eu mexo, né? Eu mexo. Pois é, nem eu daqui. Aí, meninas, tá só o filé, ó, tá só o filé. Pronto, falando 100%, ó. Oi, meninas. Tá só o pips. Então, a letra A tá errada, né? Já sabe que é inversamente proporcional. Letra B, nas transformações em que o volume é constante, a temperatura e a pressão são inversamente proporcionais. Errado, né? São diretamente proporcionais. P1, T1. Isso. Quando é a transformação isobárica. Não, isobárica não, isocórica. Não, isocórica, quando o volume é constante. Isobárica que é pressão. Eu que errei.
É diretamente proporcional. Só, sei lá, tá tá do lado diferente da igualdade, né? Então é diretamente proporcional. Letra C, nas transformações em que a pressão é constante, a temperatura e o volume são valores diretamente proporcionais, verdadeiro. Transformação, agora sim, isobárica. Eu tenho isso daqui. Resposta certa, letra C de casa. Vamos ver as outras, se eu sei explicar por que que estão erradas. Quando a temperatura é constante, a proporcionalidade, o quê? Entre o número de mol e as moléculas conjugadas do seu volume. O quê, macho? A proporcionalidade entre o número de mol e o seu volume? Pois é. A proporcionalidade entre o número de mols e o seu volume? Não, porque eu tenho que ver a pressão também, né? Também tem que ver a pressão. Letra E. Volume e pressão são inversamente proporcionais independentes da temperatura. Se a temperatura são inversamente proporcionais independentes da temperatura, não necessariamente, porque a temperatura tem um fator aqui. É. Letra certa, realmente a letra C de casa. Questão 8. A questão 8 eu vou precisar da ajuda dos universitários, viu? Quando eu falo universitário, eu falo das três senhoritas aí, da trindade, viu? O gás ozônio pode se decompor e formar gás oxigênio de acordo com a seguinte equação. 2O3 se decompondo e formando 3O2. Uma amostra de gás ozônio puro é completamente convertida em gás oxigênio dentro de um recipiente hermeticamente fechado, com um pistão móvel que permite variação do volume do recipiente. Eita peste. Ao final da transformação, resta apenas gás oxigênio no interior do recipiente. O volume do recipiente triplica enquanto a temperatura permanece inalterada. É verdade. Não sei, nem li. Então pronto, viu aí, ó. Não sei, eu nem li. Ó, aqui a gente tinha uma condição inicial, a gente tinha P. Numa condição final, a gente tem ao V, né? E aqui a gente tem 3V. Se a temperatura permanece constante, tem que ser assim, né? Considere que os gases se comportam de maneira ideal em relação à pressão final do recipiente, a sua alternativa correta. O valor da pressão final do gás do recipiente será igual a um terço do valor da pressão inicial, porque o volume triplicou, daí a temperatura se manteve constante. Eu pensei que ele ia puxar para a fração molar aqui. Tá show. Show. Resposta certa, letra. Isso. P de baixinho, C de. Isso. Questão de número 9. Essa aqui eu não sei não, viu? Aqui parece que é à frente. O oxigênio é produto gasoso da reação de decomposição do clorato de potássio, KClO3, de acordo com a equação. 2KClO3 dando 2KCl mais 3O2. Tá balanceado, tá? Tá, né? Show. Considerando a constante universal dos gases, 0,082. O volume de gás oxigênio produzido na decomposição de meio mol de clorato de potássio a 1 atm e 400 graus Kelvin é quanto? 0,5 mol. Disso daqui vai dar quanto de oxigênio?
Vai dar 0,75 mol, né? Né? Se meio mol de KClO3 se decompõe, forma 0,75 mol de O2. Proporção, ó. 2 para 3. Então, 0,5. 32 da onde? Não, não, eu só peguei aqui, ó. Não, nem peguei máximo lá, não. Eu só peguei aqui, ó. 2 não tá para 3. Então, 0,5 tem que estar para X. 0,55. Então, você encontra aqui o número de mol do O2 é 0,75. E aí joga na fórmula, no PV-NRT, né? A questão quer saber só o volume. Aí você tranquilamente bota PV-NRT. Pressão é 1 vezes V. 0,75 vezes 0,082 vezes 400. V é igual. E aqui fica 8,2. 0,75 vezes 8,2 vezes 4. 8 vezes 4 dá 24,6 litros. Resposta certa, letra P de bola. Agora essa 10 eu não sei não, viu? Uh-uh. Questão de número 10. O Hospital Municipal de Juruti, no Pará, recebe mais de 70 cilindros de oxigênio para tratar pacientes de Covid-19. A oxigenoterapia é indicada para todos os pacientes graves, inicialmente variando de 5 a 10 litros de O2 por minuto. Já vejo questão de física aqui, né? Para uma vazão constante e máxima na faixa considerada, o cilindro de cada paciente deverá necessariamente ser trocado após aproximadamente quanto tempo? A vazão é no máximo, né? Se a vazão é no máximo, a gente está trabalhando com 10 litros de O2 por minuto. Aí fudeu. Aí não dá. Aí você vai ficar brincando aí de achar a resposta. Que pode ser 5, pode ser 5,1, 5,2. É. É. Aí você vai para aquela, A Culpa é das Estrelas, né? Entre um e 2 tem infinitos números. Me poupe. E aí a questão fala o quê? Cada cilindro tem 20 litros. O volume do cilindro é igual a 20 litros. A pressão inicial do cilindro, vou colocar pelinha, tá? Equivale a 200 atm. 200 atm. Volume interno tem 50, volume aproximado do gás a 1 atm de pressão é 10 metros cúbicos, ou seja, é de 1.000 litros, ou 10.000 litros, né? Mas o que é que isso pode nos ajudar? Já sei. Vamos saber quantos litros desse gás está em uma atmosfera, né? Você fala assim, ó, volume do cilindro é o volume pelo tempo. Volume de O2 a, a 1 atm são 10.000 litros por cilindro vezes uma atmosfera.
Então a gente consegue saber o volume do cilindro, mas não tem só 20 litros de oxigênio, né? Eles estão comprimidos, porque a atmosfera aqui é maior. Então, a princípio, a temperatura muda? Não. Então, trabalhar que a temperatura é constante, né? Volume interno 50 litros. Ah, eu botei foi 20, foi mal. Eu botei 20, parece 50 mesmo, foi mal. Sorry. Esse sistema está nessas condições aqui, né? 50 litros, 200 atm. Só que a gente precisa saber quantos mol ou volume de O2 que tem dentro desse cilindro todo. O cara falou que a 1 atm a gente consegue ter dentro de um cilindro 10 mil litros de O2. Só que está uma situação de 200 atm, né? Se a temperatura é constante, você faz P1 vezes V1 igual PF vezes VF. Pressão do cilindro é quanto? Não, pressão do cilindro é 200 atm. O volume, 50. Só que isso daqui eu quero saber o volume do gás que está aqui dentro. Então, na pressão atmosférica de 1, eu sei que o volume é de 10 mil. Ué, peraí. Aqui, ele fala, a questão fala. Não, eu acho melhor fazer só assim mesmo. Eu acho que é melhor fazer só assim. Aqui, eu tenho uma condição de 200 atm, certo? 1 atm eu consigo ter 10 mil litros. Então, se eu saio de 1 atm e comprimo isso daqui para 200 atm, eu saio de uma situação de 10 mil litros para uma situação X. Proporcional, diretamente proporcional, né? E aqui fica quanto? Aqui não vai ficar 50, porque 50 é do cilindro. Eu quero saber do O2 que está dentro do cilindro. Aqui não aumentou 200 vezes, né? A pressão aumentou, o volume diminui. Só que diminui para isso. É, né? Tá aqui X. X é igual maior, maior. É, não, mas é o seguinte, ó. Se você fizer P1V1 igual PF-VF, vai dar 50, certo? O que eu quero saber é quanto de O2 que eu consigo armazenar nesses 50 litros aqui, a pressão atmosférica. Então, se eu consigo a 1 atm, um cilindro me dá 1 atm de pressão, 100 litros de O2, se eu aumentar a pressão 200 vezes, eu consigo colocar 200 vezes mais O2 dentro do cilindro e encher ele, entendeu? É como se eu aumentasse a capacidade de material dentro do cilindro 200 vezes. Eu aumento a pressão, o volume diminui. Então, posso usar mais um pacotinho de O2. Eu tivesse mais 10 mil litros de O2 ali. Então, são 200 vezes isso. Vocês estão me entendendo? Ou não? Eu tô confuso? Fala um pouco rápido, né? Imagina assim, ó. Eu tenho um pacotinho aqui, certo? Aí eu digo que quando isso aqui tá 1 atm, eu consigo colocar 10 mil litros de alguma coisa aqui, certo? E eu digo que o recipiente aqui cabe 10 mil litros. Se eu pegar mais 10 mil litros do gás e for colocar aqui, não vai caber, certo? Só que se eu aumentar a pressão para 2 atm, esses 10 mil litros iniciais só vão ocupar 5 mil litros. E aí, só um minutinho. E aí eu vou conseguir colocar mais 5 mil litros. Isso. O volume que é constante, pois é. Isso, o cilindro não muda. Só que esses 5 mil, na hora que tu tirar o 2 atm e fazer 1 atm, esse aqui vira 10 mil e esse aqui vira
10.000 nas condições de um ATM. Então, 200 ATM é como se eu conseguisse botar 200 pacotinhos de 10.000 litros dentro do meu cilindro. Então, quando eu tiro do cilindro, porque o cara não vai respirar na pressão do cilindro, vai respirar na pressão atmosférica. Então, ele vai ter isso tudo aqui de volume de O2 para respirar na pressão de uma atmosfera. Isso. Porque é isso que eu estou fazendo. Eu estou atrás de saber o número de mol que eu tenho do O2 no cilindro, se for preciso, para saber quanto que o cara está respirando por hora e tal, né? Mas também nem precise disso. Eu estou só conjecturando aqui com vocês. Aí chega o seguinte. ah, Isso aqui por minuto, né? Então, ele respira 10 litros de O2 por minuto. Então a gente tem um total de 2.000 litros, 2 milhões de litros de O2. Se o cara respira 10 litros, em quantos minutos ele vai respirar 2 milhões de litros? X equivale a, corta só isso aqui, né? Um total de 200.000 minutos, tá? Isso aqui dá quantas horas? Porque não tem minuto, não tem horas. X é igual a isso aqui para hora. Divide por 60, corta outro zero. E aí, 20 por 6, dá aproximadamente 3. E aí, 200.000 minutos por 60. Dá quantas horas isso daí? Sim, 33 horas? Uhum. Isso. Aí vamos aqui. 33 horas de uso, sendo o volume do gás do restante cilindro igual a 50 litros. E a pressão de zero. Ou sendo o volume do gás do restante cilindro igual a zero e a pressão igual a zero. Pois é, seria no vácuo, né? Não tem como ficar zero ATM. E o cilindro fica ainda com 1 ATM, porque fica matéria lá dentro. Porque fica uma. Mas quando as pressões se igualam, o gás não pode fluir mais de um canto para o outro. Ele só flui por quê? Porque as pressões são diferentes. E aí ele flui até igualar com a pressão atmosférica. E aí depois ele para de fluir. A não ser que vocês façam que ele saia de um lado e vá para o outro. Mas então não fica zero ATM. Não tem como ficar esse vácuo. Existe. Mas você precisa ligar uma bomba para fazer a aspiração desse gás e jogar para o paciente. Certo? O volume do gás seria zero, certo? Uhum. Seria zero. Mas é 50 e a pressão é 1 atm, entendeu? 1 atm não, peraí. 33. Se for ter que ficar pressão zero, eu tenho que tirar todo o material que está no cilindro. Então tem que ser zero o volume de gás no cilindro, até secar. Então teria que drenar esse gás. Então a resposta essa seria a letra C. Sendo o volume de gás restante no cilindro igual a 0 litros de pressão. Como é que vai ficar 0 litro de gás e a pressão dentro? A pressão é causada pelo gás que está dentro do cilindro. Ou sobra 50 litros de gás e a pressão é 1, ou sobra zero e a pressão é zero. Beleza? Então, sim, 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 sim. Letra C. De novo, o que foi que eu fiz aqui? Eu
tentei descobrir quanto eu tenho de oxigênio em litros na condição de pressão atmosférica, que é a pressão que o cidadão vai respirar, sendo que o cilindro ou o gás do cilindro está submetido a uma pressão 200 vezes maior do que a nossa aqui fora. Logo, se eu tenho um volume com 50 litros, eu não tenho só 50 litros de oxigênio dentro do recipiente. Eu teria se a pressão fosse de quanto? De 1. E aí eu teria a pressão igual nos dois ambientes, dentro do cilindro e fora do cilindro, então eu teria ocupado 50 litros. Só que, como eu tenho 200 atmosferas no gás que está dentro do cilindro, eu tenho uma massa muito alta de oxigênio, ou seja, um volume muito maior do que somente 10 mil litros, porque isso aqui é para cada ATM de pressão. Como o ATM de pressão é 200, eu tenho um volume 200 vezes maior do oxigênio comprimido em 50 litros do cilindro. E aí, quando o cara respira, ele pode respirar isso daqui de O2, 2 mil litros de O2. E aí, a questão fala qual é o tempo que o cilindro vai secar, o que vai ser preciso trocar. Se o cara respira em 1 minuto 10 litros, em tantos minutos ele vai respirar 2 milhões de litros. Ele pode tirar 2 milhões. Temos o cálculo aqui para. Por que não é o que está aqui no recipiente? Como que eu cheguei no 2 milhões? É, só isso. Porque não é para cada atmosfera. Então, como são 200, isso. Ele pede para a gente admitir o máximo. Pode ser entre 5 e 10. E aí fica isso daí. Beleza? Tranquilo? Né? Ou seja, o cara pode passar mais de um dia, quase um dia e meio, respirando um cilindro. É por isso que eu pensava, poxa, bicho, eu vi os cilindros chegando nos hospitais e ficava, pô, só essa porcariazinha, o cara vai respirar, tipo, meia hora seca essa chibatinha. Só que tá numa pressão desgraçada, né? Então tem muito oxigênio para ser respirado ali dentro. Pois é, eu sendo impressionado pelo aqui. Tá vendo? Ele não sabe tudo, não. Pode. Certo. Sim. É porque assim, o cilindro, o gás, na verdade, tá liquefeito. A questão não fala, mas quando tá liquefeito, que nem o gás de cozinha. Porque o que acontece? A gente pensa assim, a gente colocou uma grande pressão e o gás se compactou. Mas, na verdade, é o gás compactado que está causando essa pressão nas paredes do recipiente. Aí a gente faz essa associação inversa, né? Mas dá no mesmo. E aí o que acontece? Está tão comprimido que lá embaixo está líquido, está liquefeito. É por isso que, provavelmente, quando o cara vai pegar um cilindro desse, ele não pega, tipo, na mão e levanta o cilindro, porque não pesa só 50 quilos. Pesa muitos quilos, porque olha o tanto de oxigênio que tem, né? Nesse espacinho. Porque justamente não tem por que estourar, porque ele igualou com a pressão ambiente. Pronto. O botão de gás explode porque no momento que ele vaza, ele tem contato com algum material ou com alguma chama. E aí explode. O lance do oxigênio é que o oxigênio, ele também pode ser um material, ele é o comburente, ele não é o combustível, por isso que ele não explode. Tem, porque talvez tenha algum material inflamável perto e o oxigênio vai trabalhar com material que é comburente. Para você jogar uma fagulhazinha. Não, não vai acontecer nada. E é a mesma coisa, você pessoal, que o botão de cozinha tem um combustível. E explode também porque tem um comburente na atmosfera, oxigênio. Se você levasse, por exemplo, um botijão de cozinha, abrisse ele
No espaço, ele nunca ia explodir. É por isso que o pessoal fala que Star Wars é mentira, porque não tem como explodir nada no espaço, não tem oxigênio para ter explosão, para ter chama, entendeu? E aí o babado do O2 é que ele não é o combustível em si, ele é o comburente. Não necessariamente, porque precisa do combustível, do comburente, que é o O2, e de energia. Pode ser calor, pode ser uma faísca, pode ser uma chama. Aí o calor do ambiente pode gerar ignição. Não é tão fácil quanto uma chama, mas, né? O calor do ambiente pode gerar uma ignição, sim. Mas tem que ter os três. Se não tiver um dos três, não acontece. Não, porque o combustível que está dentro, ele não está em contato com a energia. Aí vai ter um furo depois, né? Vai ter um negócio bem da hora. É tanto que o pessoal dos bombeiros, eles treinam o pessoal que tem restaurante, assim, a como apagar um botijão quando ele tá só saindo chama, né? Porque tem a chama, se você for no pezinho da saída, o gás está sendo com tanta velocidade, com tanta força, que a chama não é feita na base do botijão, é feita mais em cima. E aí, se você for aqui, não tem chama, então não tá quente, tá frio. Aí é só você ir rente à boca do botijão e colocar o dedo. Pronto, não tem mais chama, porque o gás não vai sair mais. E a chama ela é formada um pouco, alguns centímetros acima. Porque o gás sai com tanta violência, redondinho, ele é redondinho. Em cima, poroso e em cima. É porque assim, ó, me dá aqui tua garrafa aqui. Imagina que é o botijão de gás, certo? Botijão de gás. Imagina que o meu pincel é a chama. Então, quando o gás está liquefeito aqui dentro, então ele está numa pressão também muito grande. Não sei se chega a 200, mas é uma pressão muito alta. E aí, quando ele entra em contato com a pressão atmosférica, o gás sai do local de maior pressão para o de menor pressão. E ele sai com certa violência, com certa velocidade e força. E aí, quando você joga uma chama, a chama, em vez dela ser criada aqui na base, ela é criada bem aqui assim, ó. É tipo isso. Aí tu tem esse espaçozinho onde não tem chama, então não tá quente. Aí tu bota o dedo aqui, botou o dedo aqui, buf, acabou, acabou. O problema é o seguinte, o problema é quando a chama tá aqui e ela consegue entrar em contato com a parte interna do botijão. Aí quando ela entra na parte interna, aí é a explosão, aí é o babado, entendeu? Geralmente isso acontece próximo do final. Nada. Não, porque o gás está saindo, o calor também está. É, que é gás carbônico. E também porque diminui ele vai frio, como ele vai frio, diminui a temperatura do ambiente, você meio que quebra o tripé. Aí é difícil, né? Eu preferia que você fosse com gelo na boquinha, assim, do bijezinho, pra tampar. É, mas não ia derreter o gelo, porque o gás, ele tá saindo. É, como ele tá muito pressurizado, ele tá frio, não tá quente. Dava também, dava também, dava também. E ainda ia ficar vazando um pouco, mas daria tempo de. Mas a chama ia acabar, certeza. A chama ia acabar. É, tem isso também, né? Mas, tipo, você não bota assim, né? Assim, ó. Você bota assim, ó, só na malandragem, tá ligado? Aí tá lá a pessoa, o bicho vazando. Não, Adriano mandou botar a mão em cima que para na mesma hora. É, mas claro, ninguém vai ser herói, ninguém quer ser herói. Essa questão é boa porque ela trabalha tanto a parte de cálculo, né? Quanto a parte do conceito da pressão e da quantidade de material dentro do recipiente. Da hora essa questão aqui. Leia o texto base. Essa aqui eu vou dar uma puladinha, certo? É muito grande. Vou fazer a 12. Sei não, mas eu posso olhar pra ti quando eu chegar em casa, viu?
Tem sim. Questão 12. Quatro cilindros de igual capacidade contêm, respectivamente, gases hélio, recipiente um, hidrogênio, recipiente 2, nitrogênio, recipiente 3 e eteno, C2H4, recipiente 4. Todos nas mesmas condições de temperatura e pressão. É. Os dois cilindros que contêm igual massa de gás são quais? Os dois cilindros que contêm igual massa de gás são quais? Será? Ó, quanto é a massa molecular do hélio? 4, né? 4 gramas por mol. Você está dizendo, né? Hidrogênio. Aqui é 4 gramas por mol. Aqui é 2 gramas por mol. 28 gramas por mol. Como todas as condições, volume, temperatura e pressão são iguais, o número de mol é igual em todos, né? Então, a diferença é só a massa molar, tá? Então, a resposta é 3 e 4. Letra A. Uma questão que às vezes a gente já perde na hora de fazer, numa prova, a gente fica endoidando para tentar resolver. A Tereze fala assim: um balão meteorológico contém 1 metro cúbico de gás. Se tem 1 metro cúbico de gás, o gás equivale a 1.000 litros. Menos denso que o ar. Se é menos denso que o ar, esse rapaz está subindo, né? A uma temperatura de 25 graus Celsius. C2H4 é o eteno, ou também chamado de etileno. Tá? Ao subir para a estratosfera, sofre resfriamento. Se a temperatura cai, o que acontece com o volume? Diminui, porque é diretamente proporcional, certo? Assumindo que a pressão é constante e apresenta o comportamento de gás ideal, qual será o volume para o balão após atingir a temperatura de 0 graus Celsius? Balão. O bom é que está em metro cúbico, né? Então pode deixar em metro cúbico mesmo. 1 metro cúbico. Aí você faz só V sobre T igual a V sobre T, né? Volume inicial sobre temperatura inicial, que dá 298 Kelvin, é igual ao volume final sobre zero, ou sobre 273. O volume inicial é 1. Quanto é que dá o volume final, meninas? 298 dividido por 273. 1,09? Beleza. Pois é, tá errado alguma coisa que eu fiz aqui. É ao contrário, pô, é ao contrário, foi mal. É 273 sobre 298.
Cansaço, né, de um dia de trabalho. Qual o item? É de herbívoro, né? Hum. Vamos para as últimas. Graças a Deus. Essa 14 aí eu vou, né? Precisar de vocês de novo. Questão 14. O fosfogênio é um gás incolor, lá, 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 não inflamável à temperatura ambiente. Vai falar assim, né? Uma mistura, eita peste. Isso aqui é equilíbrio químico, ó. Mas deixa eu ver aqui qual que é. Fala assim, né? Uma mistura em equilíbrio desses três gases contém 21 gramas de CO, 35,5 de Cl2 e 198 de CoCl2. Em recipiente de 2.500 mililitros. Ah, não. Ó, dá pra fazer. É, pronto. Bora. Então a gente tem CO, então a concentração do CO é igual ao número de mol dele, certo? Sobre o volume do recipiente. Só que o número de mol é a massa sobre a massa molecular. Aqui vezes o volume. A massa do CO é 21, né? A massa molecular dele é 28 vezes o volume em litro, 2,5. Isso aqui dá quanto? 21 dividido por 28 dividido por 2,5. 0,3. É. E erro de principiante, na verdade. É, os 0,3 bota aqui como sendo 3 décimos, né? Morreu a questão, né? Letra D, né? Precisa nem fazer o resto. Eu vou fazer só para humilhar a concorrência. Resposta certa é a letra D, né? Mas eu vou fazer só para humilhar a concorrência. O resto da questão tá perto já. Faz aí. Vai dar 0,5 em cima. 5 sobre 20. 5 sobre 25. Dá 0, pois é. É a mesma coisa que 2, né? Mas tem um sobre 5. Se, ó, se um é 3 sobre 10, outro é 2 sobre 10, a outra tem que ser 5 sobre 10, né? Ou não? Não precisa ser, não pode ser, não precisa ser 5 sobre 10. Se fosse 5 sobre 10, se for fração molar. Não é fração molar, é concentração. Então pode ser qualquer valor. Sei. A gente tem que calcular. Seria fração molar, aí daria. Aí seria do total. Oh, Deus. Concentração do CO, Cl2 sobre 71. 71 mais o resto, né? 71 mais 21 mais 28 dá 79, 99.
Isso daqui é o dobro, né? Dá 2. 2 sobre isso daqui é 20 sobre 25. 20 sobre 25. É igual. Podia. É só fazer aqui, ó. Beleza? E a última, né? Ou vocês querem encerrar por hoje já? Mas é a última, né? Para encerrar bonitinho, né? A pecuária vem sendo pressionada a encontrar uma forma de mitigar, e parece cor de redação, né? Mitigar ou reduzir a emissão de gases causadores do efeito estufa. Essa bicha aí desenvolveu uma máscara para vacas, capaz de filtrar o gás metano e reduzir em 53% as emissões. Olha, de máscara de vaca. Né? A máscara colocada acima do focinho do animal e funciona como catalisador de gás para a gente nos automóveis. Ventiladores alimentados por baterias solares sugam os gases e os prendem em uma câmara com filtro. Pode crer. Quando esse filtro enche, uma reação química transforma o metano em CO2 e o libera. O gás metano retém 80% mais calor e é um risco muito maior do que o CO2. Pode crer, Pivete. Analise as afirmações a seguir. O dispositivo promete reduzir em mais da metade as emissões de CO2 provocadas por animais ruminantes. Verdadeiro ou falso? Do COH4 e não do CO2. Ele vai pegar o CH4 e vai emitir como CO2, ou seja, ele vai aumentar a quantidade de emissão de CO2. Já estamos apanhamos muito já hoje. O primeiro tá errado. Então, ou é a letra B ou é a letra E. Eu vou logo para a quarta para ver, porque eu sei que a 2 e a 3 estão certas. A quarta, estima-se que o rebanho bovino brasileiro é maior que a população. Não sei. Supondo que 200 milhões de vacas, puta merda, usem máscara, a emissão de metano será igual à emissão provocada por 40 milhões de vacas sem máscara. É o tipo do item que você fica assim, um filho de uma égua. 200 milhões. Usem máscara. 200 milhões de vacas que usam máscara, reduz em quantos por cento, hein? Reduz em 53%. Tá? A emissão de vacas será igual à emissão provocada por 40 milhões de vacas sem máscara. Tá merda. 40 milhões. Perfeito. Então é doido. Ó, se 200 milhões de vacas usarem máscara, é como se só 100 milhões de vacas não estivessem usando máscara, né? Porque não reduz em 53%? Se eu digo que uma vaca emite 1 litro de CH4, uma vaca sem máscara é a mesma coisa que duas vacas com máscara. Concorda? Então, 200 milhões de vacas com máscara equivalem a 100 milhões de vacas sem máscara. Porque é um absurdo. Não, isso aí. Então a quarta tá errada. 2 e 3. Letra B de bolas. E por hoje é só. Se amanhã vocês aguentarem, eu também, a gente faz 2 aulas de novo. É tipo isso. Adeus, crianças. Obrigado pela força e pela presença, viu? E suas questões eu faço amanhã.